Então, pessoal, boa noite. Eu avaliei as redações de vocês ao longo da semana, percebi algumas dificuldades que eu vou tentar sanar hoje na aula também e registrar para vocês. Estou gravando a aula. Quem precisar assistir mais de uma vez, às vezes é importante porque são várias informações. Vou compartilhar minha tela aqui. Gostaria de saber se vocês enxergam uma redação. Sim, Pro. Tá certo, muito obrigada. Então, eu vou usar essa redação aqui para retomar algumas coisas que são importantíssimas na hora da gente escrever e que eu senti que faltou em alguns textos, ficou faltando, porque a aula passada foi um primeiro contato e foi bem rapidinho, então é normal que algumas dificuldades aparecessem no primeiro texto, né? Super normal, super tranquilo. Então, essa é uma redação sobre obesidade, tá? Então, eu vou ler o texto completo e depois de ler esse texto completo, eu vou analisar ele percebendo os elementos que fazem parte dessa redação. Na semana que vem, assim, eu peço que vocês tentem ficar atentos ao grupo também, para começar, a gente conseguir começar a aula mais ou menos no horário. Tá? Tem gente que está chegando agora. Espero que tenha dado tudo certo. Todo mundo que queria entrar, entrou, porque agora eu vou me concentrar na aula, eu não vou mais olhar ali quem está entrando. Daí, se não conseguiu enxergar o início da aula, pode ver depois na gravação. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo o texto, estão vendo a redação. Qualquer dificuldade que apareça, vocês me avisem, tá? Durante o período do Renascimento, os artistas plásticos, a exemplo de Botticelli, em quadros como O Renascimento da Vênus, representavam mulheres obesas com a finalidade de destacar a beleza, uma vez que naquela época o sobrepeso era o ideal estético vigente. Centenas de anos se passaram, os ideais mudaram e a ciência demonstrou os problemas que advêm dos quilos a mais. Entretanto, o Brasil enfrenta uma pandemia de obesidade entre os jovens. Sobre essa mazela é imperioso refletirmos sobre os condicionantes dessa situação, sendo o principal o consumo de alimentos processados e a baixa adesão à atividade física, e também observarmos os danos para a saúde que decorrem desse contexto. Então, essa é uma introdução com todos os elementos que compõem uma introdução. Ela está um pouco extensa, a gente poderia tirar alguns apostos, algumas explicações, quando fôssemos ajustando para uma folha pautada, mas ela tem tudo que nós precisamos fazer em toda e qualquer introdução. Então, essa primeira parte aqui, ó, durante o período do Renascimento, que fala do quadro da Vênus, do Botticelli, até aqui, ó, que eu vou destacar em negrito e vou colocar em rosa, essa parte se chama contextualização, conforme eu falei na aula passada. Nunca eu vou começar uma redação visando tirar mais que 900 no Enem, eu nunca vou começar esse texto sem uma referência. Essa referência, essa contextualização pode ser da história, pode ser da literatura, pode ser um seriado ou um filme que eu assisti, mas eu preciso ter esse suporte para começar a apresentar o texto, para eu já garantir uns pontos na competência 2 e na competência número 3, que são competências que avaliam a tua capacidade de correlacionar o teu conhecimento prévio, as tuas referências sobre o tema da redação. Agora fiquei com dó que apareceu mais 2 coleguinhas aqui, vou ter que aceitá-los. Certo? Então, essa parte se chama contextualização. Preciso fazer Precisa. Se você quer garantir uma nota alta em todas as competências e habilidades, precisa fazer. Aí, na aula passada, também eu já falei brevemente para vocês que na introdução, e hoje é uma aula que a gente também vai falar um pouco mais sobre introdução, eu preciso fazer um link entre a contextualização e a tese. Olha só, centenas de anos se passaram, os ideais mudaram e a ciência demonstrou os problemas que advêm dos quilos a mais. Isso aqui demonstra para o avaliador a conexão entre a contextualização que eu criei anteriormente e a apresentação do tema. Se eu não fizer isso, toda vez que eu coloco uma área do conhecimento dentro da minha redação, dá a impressão para o avaliador que eu estou fugindo do assunto.
Então eu tenho que dizer para ele que agora eu não estou mais falando do passado, que agora eu estou falando do presente e de todos esses anos que se passaram e as coisas mudaram. E eu preciso apresentar o tema. Então, olha só, quando eu uso expressões como quilos a mais, aqui, obesidade entre os jovens, tudo isso é a apresentação do tema, que é necessário que eu coloque dentro da minha redação. Tá? Sobre essa mazela, é imperioso. Aqui eu estou começando uma tese. A tese é a opinião sobre o assunto. Lembrando que a tese tem essa estruturinha aqui, ó. Isso é importante para a construção da tese dentro da redação estilo Enem. Eu usar um verbo de ligação e usar um adjetivo. Hoje eu vou falar também sobre outros adjetivos que são importantes para construir essa ideia de tese, de opinião, de posicionamento ao longo do texto. Imperioso é um deles que fica bem para construir a tese na introdução. É imperioso, é crucial, é fundamental. Já já a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Refletirmos sobre os condicionantes dessa situação. Uma das formas mais fáceis de eu desenvolver um texto pensando no Enem, no contexto em que eu preciso abordar um problema e solucionar esse problema, uma das formas mais fáceis de fazer isso é dividir a minha redação em causas do problema e consequências do problema. Condicionante é sinônimo para causa. Aquilo que condiciona alguma coisa é sua causa. Então, eu estou indicando aqui na minha tese, a minha opinião que eu estou apresentando nesse texto é que é importante para combater o problema da obesidade, entender as causas desse problema. E eu já indico que, na minha opinião, a principal delas, a principal causa, é o consumo de alimentos processados e a baixa adesão à atividade física. Essa é uma tese A e B, em que eu vou ter um roteiro, vou apresentar para o avaliador quais são os itens que serão desenvolvidos no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o D1, e quais itens serão desenvolvidos no segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o D2. Então, esse aqui é o tópico A. Os dois tópicos eles são conectados principalmente pelo E. Observarmos os danos para a saúde que decorrem desse contexto. Quando eu falo em danos, eu estou me referindo a consequências. Então, os danos de um problema são as consequências. Existem várias palavras, sinônimos que podem ser utilizados com essa finalidade também. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Então, essa é a estrutura, relembrando a estrutura da introdução da redação, da sua redação. Então, algumas pessoas fizeram sem contextualização, outras não fizeram a tese A e B, e é importante a gente prestar atenção nessas questões de estrutura, que vai fazer toda a diferença na nossa nota final. Agora o D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento. A priori, é essencial compreendermos que o problema supracitado nasce do desequilíbrio entre uma dieta rica em açúcares e gorduras trans e a quantidade de calorias gastas, tendo em vista que a inatividade impera entre as crianças e os adolescentes. A primeira frase de um parágrafo de desenvolvimento chama-se tópico frasal. Eu falei para vocês na aula passada. Então, essa é o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento, chama-se tópico frasal. Qual é a função de um tópico frasal? É identificar para o leitor, identificar para o avaliador, qual que é a ideia central que vai ser desenvolvida dentro daquele parágrafo. Então, eu estou dizendo para a professora, para o avaliador lá, que nesse parágrafo eu acho que é importante, é essencial compreendermos o problema e que ele nasce de duas causas. Dizer que algo nasce de alguma coisa também é uma forma de falar de causas do problema. Nasce da dieta inadequada e da falta de exercício físico. E se você olhar lá para a minha introdução, é imperioso refletirmos sobre os condicionantes dessa situação, sendo o principal consumo de alimento processado e baixa adesão à atividade física. Então, eu repito o tópico A, que foi apresentado na introdução com outras palavras, eu repito ele no início do D1. É necessário fazer isso, Pro?
é necessário, porque dessa forma ajuda na coerência, na lógica da tua redação, ajuda a deixar todas as informações conectadas ao tema, você não tangencia, não foge do assunto e vai ajudando na progressão dessas ideias também, porque agora o que vai acontecer? Eu vou ter que desenvolver essas duas informações que eu anunciei no tópico frasal. Outra coisa importante, acabei de observar, acabei de avaliar ali algumas redações, já mandei para vocês. Ó. Eu nunca vou começar um parágrafo sem ter um elemento de coesão ou um ordenador textual. O que é o ordenador textual? Aquele que organiza em primeiro plano, em segundo plano, em primeiro lugar. Aqui eu utilizei o ordenador textual a priori, que é um sinônimo para em primeiro plano. Então, isso se chama ordenador textual. Às vezes, eu não vou usar ordenador textual. Agora, mais para frente, quando eu for falar de vocabulário, de elementos de coesão para cada parte da estrutura, eu vou usar simplesmente uma conexão entre a introdução e o D1. Essa conexão pode ser uma expressão como, por exemplo, desse modo. Sempre com 2 S's. Eu vou usar um pronome para retomar uma ideia que já foi dita anteriormente na minha redação, é com 2 S's, não é deste modo, é desse modo, para fazer a anáfora, a retomada da ideia anterior. Um tópico frasal de um parágrafo de desenvolvimento nada mais é do que a introdução desse parágrafo. Então, eu preciso novamente fazer uma tese, uma microtese. Para fazer tese, eu te falei que lá na introdução, olha aqui onde vai o cursor do mouse, eu usei um verbo de ligação e um adjetivo. Eu posso fazer isso novamente aqui, ó. Verbo de ligação e adjetivo. Claro, variando o adjetivo. Vou dar uma lista de adjetivos para vocês variarem nessas posições em que é importante colocar um adjetivo. Tá? Pego o tópico A e coloco ali. Agora eu vou começar a fazer a argumentação desse parágrafo. Quantos argumentos eu preciso para fazer um parágrafo de desenvolvimento? 2 argumentos. Então, é o argumento 1, que vai ficar nessa região aqui da redação, nessa região aqui, e o argumento 2, que vai ficar nessa segunda região. Pois bem, vamos destacar aqui, vamos colocar em negrito o primeiro argumento para podermos analisar melhor e entendermos o que é um argumento. Muita atenção agora, tá? Muita atenção. Vou chegar aqui bem pertinho de vocês. Ó. Muita atenção agora, tá? Uma informação dentro da redação não é igual a um argumento. Se eu colocar ali um fato histórico, se eu colocar ali um documentário, como eu fiz, ou um livro da literatura que aborde o tema, ainda assim isso não é um argumento. Isso é uma informação. Tá, mas como é que eu faço para transformar essa informação num argumento? Eu preciso associar essa informação um ponto de vista. Eu preciso colocar ali um adjetivo, um advérbio que demonstre como eu me sinto em relação ao tema e como que essa área do conhecimento, que é a citação de um filme, de um livro, de um documentário, me ajuda a compreender esse tema e defende a minha tese sobre esse tema. Tá? Vamos ver como é que fica isso na prática. Eu vou ler o argumento 1 e analisar. Tal situação é abordada em detalhes no documentário Muito Além do Peso, no qual a diretora mostra a forma como a mídia ligada às grandes indústrias alimentícias opera para atrair a atenção do público infantil, com propagandas entre os programas favoritos dessa faixa etária, aliciando-os como pequenos viciados. Então, quando eu coloco a informação, se eu usar algum adjetivo, algum advérbio, ou escolher palavras que demonstrem o que eu sinto em relação àquela informação, como que eu me posiciono em relação a ela, isso faz toda a diferença, porque faz um texto que é expositivo se transformar em dissertativo, argumentativo. Quando eu uso essas expressões aqui, aliciar, pequenos viciados, eu estou dizendo que essa indústria alimentícia é uma baita de uma, não podemos falar palavrão que depois vai ficar gravado, né? Porque ela faz as crianças viciarem nesses alimentos que são danosos para a saúde e uma das principais causas da obesidade no Brasil, certo? Então, prestar atenção nisso. O argumento precisa vir associado a ponto de vista para ser um argumento. Outra coisa importante que senti falta avaliando as redações de vocês. Nessa região da redação,
o primeiro argumento, que é o segundo período do primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Ele não pode ser pelado. Ele não pode vir assim apenas baseado num achismo do autor, num raciocínio puro e simples que ele fez, porque corre o risco da gente fazer ali uma informação muito clichê. Eu fazer uma informação, deixa eu abrir a porta que isso fica mais claro. Eu usar uma informação senso comum, entende? Então é melhor do que eu falar bobagem, eu usar um repertório aqui no argumento 1. Então, citar alguma coisa no argumento 1, seja a frase de um filósofo, seja um documentário, seja um livro da literatura. Aqui eu usei o documentário Muito Além do Peso para respaldar o meu pensamento sobre o tema, que é a indústria alimentícia. Aí tá, se vocês olharem as redações de vocês que vocês escreveram essa semana, peguem aí do lado de vocês, eu mandei fotinho para todo mundo, tá? Olha essa região da tua redação, vê se você citou alguma coisa. Ah, eu citei, mas eu citei, sei lá, que o homem é o lobo do homem, tá? Então, cuidado, essa é uma região muito importante da redação. É o primeiro argumento, então tem que ser um argumento bom. Eu não posso ocupar essas linhas com uma frase clichê, com uma frase que já foi utilizada milhares de vezes por milhares de alunos. Eu tenho que procurar, nessa região da redação, colocar o meu diferencial, a minha informação legal. De onde que eu vou tirar essas informações? Das aulas, a prova vai passar para vocês, da apostila, não precisa pesquisar nada, não precisa ficar estressado com isso, tá? Às vezes é até melhor que vocês utilizem exatamente o que está na apostila, o que eu falar na aula, do que vocês pesquisarem sobre o assunto e não ter um bom filtro para escolher as informações, escolher uma informação com uma fonte errada, ou escolher uma informação que não é tão relevante assim sobre o tema. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá na aula, toda a aula que eu vou dar, o vídeo gravado sobre o tema, vai assistir o vídeo novamente e vai ver quais são os livros que a Pro indicou para citar no tema, quais são os documentários, quais são os autores que refletiram sobre esse assunto. Escolhe alguma coisa do que você viu na aula para usar nessa região da redação. Agora, no início do curso, eu não fico 1 hora falando sobre o tema, porque eu preciso desvendar com vocês mais essa questão da estrutura da redação. Mas eu dou o material, né? O material de apoio, que é a apostila. No material de apoio, vocês vão encontrar lá tudo o que é necessário, todas as informações para fazer uma boa argumentação. Muito bem. Aqui, ó, quando eu vou começar o parágrafo, vamos continuar. Eu não posso deixar esse primeiro argumento solto ali dentro do parágrafo. Eu preciso grudar ele com o tópico frasal. Então, aqui é um momento que, novamente, eu vou usar um elemento de coesão. No caso ali, eu usei tal situação. Tá? Aqui pode ser um desse modo, nessa perspectiva, nesse viés. Vários elementos de coesão que nós vamos estudar ao longo do curso. Ok, acabou o argumento 1. Agora vai vir o terceiro período de um parágrafo de desenvolvimento. O terceiro período de um parágrafo de desenvolvimento, ele deve ter mais ou menos o mesmo tamanho do argumento anterior. Então, olha lá. Vou destacar aqui agora o segundo argumento. Veja bem. E vou deixar o outro clarinho. Tá? Olha, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, esse é um cuidado que eu preciso ter quando eu estou trabalhando a estrutura da minha redação. Uma harmonia na divisão dos parágrafos. Eu não posso fazer um parágrafo de cada jeito e um argumento de cada forma também. Então, tem que ser mais ou menos, aproximadamente, o mesmo tamanho. Ademais, infelizmente, a obesidade é um problema também atrelado à desigualdade social, pois os alimentos industrializados são mais acessíveis do que alimentos orgânicos, naturais ou veganos. Isso decorre do processo histórico em que eram produzidos de forma industrial, em massa, para a Segunda Guerra, e perderam o mercado com o final do conflito. Logo após, foram destinados ao público em geral a baixo custo. Tá? Então, ainda falando sobre esses alimentos processados. Olha o que acontece aqui. Tem uma referência que é histórica, a produção dos alimentos em massa na Segunda Guerra Mundial. Tá? E se eu tivesse apenas isso, novamente a minha redação estaria se enveredando para o caminho do texto expositivo. E eu não posso deixar minha redação apenas expositiva. Preciso transformar ela em persuasiva, em argumentativa. Então, como é que eu me sinto frente a essa informação que destinou
toda uma quantidade de produtos ruins para a nossa saúde, para as crianças, para os adolescentes, para o público em geral. Eu vou usar um advérbio aqui, ó. Infelizmente, isso aconteceu, tá? Porque daí dessa forma eu me posiciono sobre o assunto. Tenta variar as áreas do conhecimento. Se no argumento 1 foi usado um documentário, no argumento 2 foi usado história. Lá na introdução foi utilizado um período cultural, foi citado um pintor, um artista, o seu quadro, entende? Então, ir variando as áreas do conhecimento que vão ser introduzidas dentro da redação. Agora, essa região da redação aqui, ela se chama conclusão do parágrafo. E como vocês podem perceber, ela é menor do que os argumentos. E ela vai ser mais ou menos do mesmo tamanho do tópico frasal. Ela vai ser menorzinha do que os argumentos, tá? Posto isso, é fundamental que a sociedade civil proteja as crianças dos riscos da obesidade, estimulando o esporte e subsidiando a produção de alimentos naturais. Como eu estou analisando um problema, uma boa forma de terminar um parágrafo de desenvolvimento é citando uma ação para resolver esse problema. Então, eu já coloco uma ação aqui. Não precisa ser uma ação completa, como é a ação lá do final da redação, mas uma pequena ação. Estimular o esporte, subsidiar a produção de alimentos naturais. Então, eu faço uma conclusão com a ação. E o segundo parágrafo de desenvolvimento? Bom, o segundo parágrafo de desenvolvimento, ele tem mais ou menos a mesma estrutura. O que pode ser diferente? Eu posso excluir a conclusão do parágrafo, não fazer a conclusão do parágrafo, fazer ele um pouco menor do que o D1, para sobrar mais espaço para a conclusão, porque a conclusão vale 200 pontos, então eu preciso caprichar nesse último parágrafo, certo? Então, vamos ver aqui o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, é importante pontuarmos algumas das consequências para a saúde física e mental que decorrem de um índice de massa corpórea além dos 30 pontos, o famoso IMC. Nessa perspectiva, na obra A Gorda e a Volta por Cima, do autor Carlos Heitor Coni, a protagonista sofre de obesidade e, desse modo, é alvo de todo tipo de violência na escola. Em decorrência disso, ela se submete a uma dieta super restritiva, que quase a leva à morte. Esse livro descreve o que, lamentavelmente, é a realidade de muitos adolescentes, os quais não têm o seu problema de saúde reconhecido e não recebem o tratamento adequado, submergindo cada vez mais em depressão e ansiedade. Ademais, são incontáveis os problemas de saúde que ocorrem a partir de um quadro de sobrepeso na infância. Diabetes tipo 2, aterosclerose, insuficiência cardíaca e respiratória, entre outros. Por isso, esse problema de saúde afeta o indivíduo integralmente e também repercute em altos investimentos no Sistema Único de Saúde. E o parágrafo não tem conclusão. Esse parágrafo só tem o miolo dele e o tópico frasal. O miolo, que é o argumento 1, o argumento 2, ele não tem conclusão, porque já está bastante extenso o texto e precisa focar na conclusão. Galera, vou começar um novo parágrafo, ele nunca vai ficar solto no espaço, ele precisa sempre de um ponto, de uma sutura em relação aos parágrafos anteriores. Por isso que temos ali um além disso. Tá? Então, esse é o elemento de coesão. O início do parágrafo de desenvolvimento é o tópico frasal. Lembrando que ele é curtinho, tá? Ele vai ter umas 2 linhas. E por ser tópico frasal, ele é a introdução do parágrafo. Ele também é um momento de você se posicionar. É onde eu vou colocar novamente um verbo de ligação e um adjetivo. É importante, é essencial, é oportuno, é interessante, tá? Lá na introdução, eu falei lá na introdução, no tópico B, observarmos os danos para a saúde que decorrem desse contexto. Danos é consequências. Então, isso quer dizer para o meu avaliador, ele vai procurar na minha redação se lá no D2 eu vou falar em consequências. Tá? Tudo precisa ser lógico, tudo tem que estar planejado dentro do meu texto. Então, esse é o tópico frasal. O primeiro argumento está nessa região aqui, ele é o segundo período do parágrafo, assim como foi feito no parágrafo anterior. Tá? Ponto final é igual a começar período com elemento de coesão. Nessa perspectiva,
elemento de coesão para conectar uma coisa com a outra. Meu Deus, sumiu a minha redação. Vocês estão vendo a redação? Sim, Pro. Tá, beleza, obrigada. Deu uma bloqueada aqui meu computador, mas acho que agora deu tudo certo, tá? Então, eu coloquei elemento de coesão. Esse argumento 1, ele é a citação de um livro. E agora mais uma dica. Se quando você está planejando, fazendo mapa conceitual, que é uma ferramenta que a Pro vai ensinar vocês a fazerem, que é a ferramenta de planejamento da redação, de visualização da redação antes de começar a fazer o rascunho, e você percebe que não tem muitos argumentos. Eu tenho um argumento para o D1, um argumento para o D2, não sei mais o que falar sobre o assunto. Então, uma coisa que você pode usar é, no primeiro argumento do parágrafo, inserir o que você sabe sobre o assunto, seja uma referência histórica, literária, um filme ou uma série, ou um documentário, coloca aqui e comenta isso no argumento 2. Aí você aproveita melhor aquela referência. Foi o que eu fiz aqui. Eu citei o livro aqui. Ah, Jesus. Estão enxergando, né? Eu citei o livro aqui e depois eu comentei a obra. Esse livro descreve o que, lamentavelmente, é a realidade de muitos adolescentes. Olha o lamentavelmente. Para que serve esse lamentavelmente? Para criar um posicionamento. Para eu dizer como que eu me sinto, qual que é a minha opinião frente a essas consequências que são geradas pela obesidade. Certo? E não tem consequência o parágrafo. Vai começar, não tem consequência, não tem conclusão. Vai começar o argumento 2. Eu preciso grudar novamente um argumento no outro. Ademais. E aí vem mais consequências que advêm desse problema e não tem a conclusão. Ok, conclusão. Eu vou ter uma aula com vocês só sobre conclusão, mas para vocês identificarem já algumas coisas para essa semana conseguir escrever. Portanto, eu sempre vou começar com portanto, infere-se que, logo, diante disso, é de enorme relevância social que os desafios da obesidade na infância e adolescência sejam superados. Essa introdução do parágrafo de conclusão, retomando o tema e dizendo que é importante intervir. Grudo, com elemento de coesão. Desse modo, cabe ao Ministério da Saúde quem vai fazer ação, em parceria com o Ministério da Educação. Criar um Plano Nacional de Investimento na Prática Esportiva e Alimentação Saudável. A ação, o que será realizado? Por meio de atividades didáticas, os meios de execução. Com nutricionistas nas cantinas das escolas, implementação de quadras de esporte em todas as instituições de ensino, são detalhes de como essa ação vai ser colocada em prática. Para executar essa ação, o Estado pode fomentar a captação de incentivos de empresas privadas. Mais detalhes sobre a ação. Com todas as crianças, para que todas as crianças possam dar a volta por cima, sem sofrimento psíquico e físico. Esse para que introduz os efeitos dessa intervenção. E a finalização da conclusão. Procedendo-se assim, que é quase um final feliz, nossa nação encontrará êxito em proporcionar uma vida mais saudável e livre de inúmeras patologias às crianças e aos adolescentes. Ainda preciso de 5 itens na conclusão, nós vamos abordar isso mais detalhadamente em outras aulas. Pergunto se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa sobre essa parte, porque eu vou abrir novamente um link e vou colocar lá no grupo para explicar brevemente qual é o tema que vocês vão escrever nessa semana e falar um pouco sobre o vocabulário da introdução. Alguma dúvida sobre o que eu expliquei agora? Eu tenho duas, na verdade. A primeira é que no primeiro ano do ensino médio, a professora que nos dava a redação disse que não podia usar verbo na primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Isso procede porque, tipo,